Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sexta-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de João 21, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhe: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiu puxá-la para fora, porque estava cheia de grande quantidade de peixe. Então os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, vendo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: Vindes comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho dessa sexta-feira nos leva a meditar em várias situações, mas a primeira delas, na ação dos discípulos diante de Jesus, diante do Cristo ressuscitado. Jesus se manifesta aos discípulos e oferece-lhes uma refeição. Então ele mostra no partir do pão, mas os discípulos não se atreviam a perguntar se era ele, mas eles conheciam o gesto. Eles conheciam o gosto de ser servido por Jesus. A gentileza com que Jesus o trata, o amor. Mas mesmo assim, nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele. Mas eles sabiam que era o Senhor. Então nós somos convidados nesse dia a meditarmos nesse Evangelho. Nesse Jesus que aparece ao discípulo, que supre as suas necessidades de forma simples, como lançada a rede às margens, tão próximo deles. É o mesmo Jesus que, pelo gesto de servir o pão, de partilhar o pão e o peixe, é reconhecido por eles. Então, que nessa sexta-feira possamos pedir isso ao Espírito Santo, ao Senhor. Vem, Espírito Santo, fazei-me reconhecer Jesus nos seus gestos pequenos.
Pedir isso também do próprio Jesus, abrir o nosso coração para Ele, falarmos as nossas necessidades, falarmos como esses discípulos. Nós já pescamos a noite toda e já tinha amanhecido e não pescamos nada. Colocarmos isso diante do Senhor com essa confiança de que Ele pode resolver, de que Ele tudo pode resolver. Entregarmos a Ele e deixarmos Ele fazer aquilo que nós não podemos fazer, que nós não podemos, Ele pode. Tenhamos essa graça nesse dia de reconhecermos Jesus nas pequenas coisas, mas sobretudo de entregarmos as nossas necessidades a Ele, porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos antes mesmo de falarmos. E Ele não nos desampara. Então, nessa sexta-feira o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.